Senhor Procurador Augusto Aras, prazer estar com Vossa Excelência novamente. Gostaria de fazer um questionamento específico. Alguns temas, e foi colocado aqui pelo senador Marco Rogério, em cima de esquerda, direita, enfim. Aqui tem um problema, que a minha inconformidade, senhor Procurador, é no que diz respeito à alteração da própria legislação brasileira. Nós temos aqui a questão indígena, problema sério que nós temos hoje no país. E quando foi colocado o artigo 231, são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. A questão específica aqui, senhor Procurador, é que a minha inconformidade, senador Collor, é que, infelizmente, o Ministério Público Federal, uma ala do Ministério Público, o próprio Supremo Tribunal Federal, tentam alterar isso que foram os legisladores que fizeram. Deputados, senadores fizeram essa lei, que foi sancionada, a Constituição de 88. Mas, infelizmente, senadora Anastasia, que é um grande jurista mineiro, essa alteração hoje está no Supremo Tribunal Federal. As terras que tradicionalmente ocupam, o que quer dizer isso? Era em 88. Agora aqui falo nesse marco temporal que remonta a 1500. Se eu quiser dizer que no Rio de Janeiro, na praia de Copacabana, senador Girão, existiam índios? Claro que existiam. Aquilo, então, nós temos que desmanchar, porque ali existiram índios. Agora, a forma específica da lei é essa aqui. E por isso esses problemas se arrastam hoje no Brasil. Nós temos mais de 500 processos em vários estados, e as questões se arrastam hoje em função da interpretação de colegas seus do Ministério Público Federal. Esse assunto vai ao Supremo Tribunal Federal. E, pasmem, o Supremo Tribunal Federal já pacificou esse termo, com um relatório do senador Aires Brito, no caso Raposa Serra do Sol. Ele tem as 19 condicionantes, que aquilo é claro, as 19 condicionantes, mas infelizmente hoje o próprio Supremo discute essa questão e está uma ação lá, nesse instante, do ministro Fachin, rediscutindo esse assunto de novo. Então, essa é uma preocupação. O que adianta nós fazermos as leis aqui no Congresso Nacional, ser sancionado, enfim, daqui a pouco o Ministério Público diz respeito a essa lei, o Supremo Tribunal Federal faz a interpretação que eles querem. Foi um outro fato aqui também grave. A lei do Código Florestal 12.651. Vossa Excelência, acho que participou, senador Collor. Seu avô foi Lindolfo Collor, tem um município com o nome do seu avô. Lá, senador Girão, nós temos campo nativo. São lá 8 milhões de hectares. Isso fui eu que escrevi. Acertei com o senador o deputado Aldo Rebelo, que era o relator da matéria, e disse: Aldo, nós temos que resolver esse impasse dos campos nativos que tem Rio Grande do Sul, que tem Santa Catarina, que tem um pouquinho no Paraná, mas só no meio estado, senador, nós tínhamos 8 milhões de hectares. E essas áreas estão consolidadas com atividades agro-silvopastoril. Esse é o termo que, então, quem usasse com agricultura estava consolidado, quem usasse com pecuária estava consolidado, quem usasse com floresta estava consolidado. Mas infelizmente hoje nós temos o bioma Pampa e Mata Atlântica, que os procuradores estaduais e federais estão interpretando como querem essa lei. Não é assim. Então quem tinha campo nativo podia romper hoje para plantar soja, ou em São Francisco de Paula batata inglesa, ele podia usar essa matéria. Agora não. Ele desrespeitou a lei, porque colegas seus do Ministério Público interpretam diferente. Mas como é que vão interpretar uma lei, fazer uma lei, porque eles não fizeram a lei? Eu fiz a lei. Eu, legislador, eu sabia o que eu queria dizer, especificamente nesse caso aqui. E esse assunto hoje tem dezenas de processos no Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de procuradores entrando com ação contra os produtores rurais, com multas milionárias, porque romperam o campo nativo. Apenas eu quero deixar gravado aqui, votei em Vossa Excelência, pelo excelente trabalho que Vossa Excelência faz, mas eu vejo a ideologia dentro desse processo, com procuradores em vários estados da federação, que causa esse conflito. Não pode acontecer assim. A mesma coisa, essa questão das áreas, dos campos nativos que falo, porque isso fui eu que escrevi, senador João. Eu disse ao deputado Aldo Rebelo: Aldo, eu tenho um problema no Rio Grande do Sul, e tem vários estados que essa situação. Se um dia eles quiserem mudar de atividade, pode mudar, mas infelizmente hoje eu tenho dezenas de ações no Rio Grande do Sul, em cima do bioma Pampa e do bioma Mata Atlântica. Senador Reis, mas Vossa Excelência tem muita razão quando se queixa que muitos colegas
dão interpretações que refogem ao autor da lei. Eu tenho me debatido muito no âmbito dos meus colegas que tratam da matéria indígena, para que todos possam ler o capítulo dedicado aos indígenas, como está aqui na Constituição. Mas sei que há uma natural tendência ideológica de alguns de escreverem a sua própria Constituição. É para isso que existem os órgãos correcionais. É para isso que existem os tribunais para retificar as condutas ilegais. É para isso que existem homens como Vossa Excelência, que conhecem a matéria com profundidade, para denunciar os eventuais excessos e desvios. Tenha certeza, senador Reis, que eu não sou um legalista no sentido pejorativo da palavra, mas eu respeito muito o espírito da Constituição, que há de ser o espírito do tempo, o espírito da nossa contemporaneidade. Senão as normas não têm nenhum valor fora da sua mínima efetividade.